Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer a participação de vocês aqui nesse espaço. Um espaço super importante para a gente estar refletindo, pensando sobre o controle social e a nossa atuação. Gostaria de agradecer aos colegas do Cefes na confiança dessa tarefa de sistematizar, o levantamento que foi realizado junto aos CREs, da participação dos CREs nos Conselhos de Direito e Políticas, e cumprimentar a Inês, o Marcelo, e pensar um pouquinho, antes de entrar na própria sistematização, que esses espaços de controle social dentro de uma sociedade capitalista, conforme já foi colocado hoje pela manhã, conforme a Inês agora reforçou, com limites específicos, sem nenhuma ilusão de romper com a exploração do capital e trabalho, sem nenhuma ilusão de realmente apontar para uma transformação social, conforme a gente defende no nosso projeto ético-político, mas com a perspectiva de que são espaços contraditórios, são espaços que têm que ser tensionados, são espaços que reproduzem o próprio tensionamento do Estado hoje e da sociedade civil. Então, pensar o controle social, primeiro nós temos que pensar que perspectiva nós temos desse controle, e as diferentes concepções que estão em jogo. Eu acho que o conjunto Cefes-CREs tem amadurecido e hoje podemos dizer com muita tranquilidade que controle social que a gente defende. O controle social que, dentro do limite do capital, tem um compromisso na defesa da universalização de direitos, o controle social que defende a elaboração de políticas, a fiscalização, e que só vai ser possível, dentro de uma conjuntura possível, através do atelamento aos movimentos sociais. Então, reforçar isso, conforme nas falas anteriores, tanto da Raquel, quanto da Vilásio, quanto da professora Inês, eu acho que nunca é demais. Porque nós temos vivenciado hoje, principalmente com a ênfase no capital financeiro, e com a questão social sendo agravada, nós temos vivenciado uma barbárie social, onde o indivíduo é responsabilizado por todas as questões, inclusive nas tal das contrapartidas dos projetos de políticas públicas, onde o indivíduo é responsabilizado, inclusive pela sua própria capacitação. Ainda há 2 semanas atrás, participando da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador, tivemos uma discussão muito interessante, o Cefes representa, eu sou representante do Cefes nessa comissão, sobre a questão do trabalho canavieiro. E é com muita preocupação que a gente vê as centrais sindicais presentes numa comissão de intersetorialidade do Saúde do Trabalhador, colocar que realmente é um trabalho penoso, mas que esses trabalhadores têm que ser capacitados para fazer a tarefa. Ou seja, a responsabilização para sair da condição de um trabalho penoso é a capacitação do indivíduo. Então, numa sociedade onde, ao mesmo tempo, você investe dinheiro, muita soma de dinheiro, na questão do projeto do etanol e aí das usinas, e, ao mesmo tempo, você não investe nenhuma forma desse trabalhador conviver nessa relação de forma respeitosa, mesmo nos limites de uma sociedade capitalista. Então, sem a ilusão de romper com essa sociedade, sem a ilusão que a transformação social é muito mais ampla e que envolve a emancipação humana, envolve a não aceitação da banalização da pobreza e nem da criminalização da pobreza e nem na naturalização das relações sociais, tendo essa certeza, a gente está hoje aqui pensando, refletindo sobre o controle social. O controle social que é possível. O controle social que nós, enquanto representantes das entidades organizativas dessa categoria, estamos lá na ponta defendendo. E aí temos que, sim, fazer uma avaliação crítica, defendendo o quê? Como que estamos conseguindo relacionar com a base, como que estamos conseguindo relacionar com o próprio conselheiro, quais são os desafios apontados nessa conjuntura. E pensar em controle social, nessa perspectiva, envolve, com certeza, a defesa da universalidade das políticas, e particularmente da seguridade social.
Já foi falado hoje pela Raquel as diferentes formas, né, de cada política, de cada inserção, de cada criação de controle social, seja na saúde, com os espaços mais avançados de organização, inclusive com percentual maior de número de usuários, apesar de todas as limitações e problemáticas que a Inês relacionou, seja na assistência, onde agora é que está se formando uma política enquanto direito social, ainda presente em muitos conselhos, conforme o levantamento do próprio CNAS, um número muito grande de conselhos não deliberativos, um número muito grande de primeiro-damismo, né? Então, nós temos inúmeros desafios. E na Previdência Social, que nem controle social existe, né? Existindo apenas o Conselho Nacional de Previdência Social, que não é deliberativo. Hoje, apesar de formalmente você ter a possibilidade dos conselhos regionais da Previdência Social, porque já estão regulamentados, eles não têm nenhuma interferência, né, concreta na realidade, até porque não são espaços deliberativos e tem uma particularidade das outras políticas, a Previdência, que não teve a municipalização, não teve a descentralização, não precisa de passar pelo fundo municipal para liberar recursos, não tem interesse em construir conselhos de controle social. Então, nessa perspectiva, é que a gente viu como que na proposta de contra-reforma do governo, a Previdência Social ganha ênfase, e ganha uma ênfase muito grande na atividade do mercado, né? E, nessa perspectiva, o controle social, em 2000, por exemplo, colocado por Valdec Ornella numa portaria interministerial, estava lá, o controle social na Previdência Social vai se dar através do direito de queixa. Ou seja, né, é o que a Inês acabou de colocar, cria-se uma ouvidoria, né, o usuário vai ter um telefone vermelho disponível na agência da Previdência Social e ele vai ligar para reclamar, né, de se foi bem ou mal atendido. Então, nessa perspectiva, a gente está problematizando um pouco essas questões para dizer que, mesmo entendendo como espaço limitado, nós temos que sempre analisar a realidade, e a realidade passa por vale a pena investir nos conselhos? Se vale a pena, como que nós temos que potencializar, né, esses espaços para que o assistente social, principalmente nas políticas que ele tem maior inserção, que ele realmente faça diferença. E aí passa, porque a Raquel também colocou hoje de manhã, do conhecimento crítico da realidade, né, da questão de você conseguir ir além da visão burocrática, ir além da visão legalista, né, não fazendo essa confusão que tentaram fazer hoje de manhã entre a discussão do técnico e do político. Né. É muito tranquilo, e esse é um discurso que muitas vezes nos atrai, né, vamos precisar de capacitação. A capacitação, ela não pode ser vista descolada. Então, muito mais importante de que a gente colocar que os conselhos precisam de ter uma visão, né, os conselheiros precisam ter uma visão técnica, é dizer o seguinte, é papel do Estado, né, colocar assessoria dentro dos conselhos para que a visão técnica não seja um empecilho para qualquer usuário participar. Porque senão a gente vai estar criando e vai estar legitimando práticas, como recentemente do Conselho Nacional do Direito do Idoso, né, do tal do notório saber. Né? Os conselheiros têm que ter notório saber. Então, gente, a gente tem que estar assim, muito preocupado com esses espaços, tensionando essa discussão e dizendo com muita clareza, né, o que vamos fazer nele, que direção a gente está apontando nesses espaços, como construir, como potencializar. E eu acho que é nessa perspectiva que a gente está aqui pensando nesse seminário, fruto de uma deliberação do último encontro, do penúltimo encontro nacional, e nessa perspectiva que a gente vai estar retomando os nossos espaços, aos nossos conselhos regionais, para poder entender e problematizar, junto à categoria, a importância da participação do movimento social. Não só dos conselheiros, mas de qualquer assistente social que se diga comprometido com o projeto ético-político. Porque nós temos hoje assistentes sociais, conforme a Inês falou, né, muitos atuando como conselheiros, não só representando os CREs e as delegacias, mas nós temos muitos conselheiros assistentes sociais como gestores, que muitas vezes o embate é com o próprio colega desses espaços. Né? Então, e a gente tem que problematizar essas questões, para além das nossas representações, na certeza, né, do protagonismo, da defesa do protagonismo do usuário, na certeza que é possível avançar, né, atrelado aos movimentos sociais, e na certeza de que nós temos que pensar estrategicamente, após uma análise muito bem feita do diagnóstico, para a gente poder acertar nas estratégias, né, aonde a gente deve intervir, como a gente deve intervir e
por que a gente deve intervir em determinados espaços. E, nesse sentido, é que a gente vai estar trazendo para vocês a problematização, a sistematização dos dados que foram feitos em função do levantamento dos CREs, e depois a gente vai estar problematizando as dificuldades, né, os desafios apontados, e abrir a discussão para o plenário. Você pode passar, por favor. Nessa perspectiva, a gente vai começar a falar aonde o Cefes hoje tem assento, né, tanto nos fóruns quanto no conselho. Deixa eu reproduzir aqui, mas está todo pequenininho, tem que botar assim. Então, hoje nós temos participação no CONANDA, né, e o CONANDA, dentro do CONANDA nós temos participação em duas comissões de políticas públicas, né, e de mobilização. Hoje, a titularidade do conselho do Cefes, no CONANDA, nós temos... Suplência. É suplência? Ah, tá, suplente. Tá, então foi o erro daqui. A Conselho Nacional da Pessoa Idosa, né? No CONANDA nós temos o Pedro, que eu acho que é importante, né? A Tuca, não sei se é importante estar levantando. O Conselho do Idoso nós temos a Neile, que representa. O Conselho Nacional de Assistência, nós estamos na suplência, e é o Edival. O Conselho Nacional de Saúde, nós temos a Ruth e a Rodriane. A Ruth já foi da outra gestão, mas ela não conseguiu largar o Conselho Nacional de Saúde. Para nossa... Sim, eu não terminei de falar. Para nossa grande felicidade, que o Conselho Nacional de Saúde, gente, ele é um mundo de participação. Tem que ser 2 Cefes para participação das comissões. Né? Então, para vocês terem uma ideia, o Conselho Nacional de Saúde, nós temos assento na mesa diretora, nas comissões intersetorial de saúde. Aí, quais são essas comissões? Recursos humanos, orçamento e finanças, saúde da mulher, saúde do trabalhador, saúde mental, saúde da população negra, política da DST-AIDS. Então, dentro da política, dentro do Conselho Nacional de Saúde, nós temos hoje representantes conselheiros do Cefes, e também nós temos representantes não conselheiros, né, que está colaborando e participando desse processo, né, de representação nos fóruns e representações de conselhos. Nas articulações nacionais, nós temos a participação em alguns fóruns, Fórum Brasileiro de Orçamento, que é o FBO, que o Evilásio faz parte, que hoje colocou, inclusive, a importância da gente potencializar a nossa participação. O Fórum Nacional de Assistência Social, né? E recentemente, bem recentemente, o Cefes está participando da diretoria, da coordenação do Fórum Nacional de Assistência Social, juntamente com o Conselho Federal de Psicologia. O Fórum das Entidades Nacionais de Trabalhadores da Área da Saúde, que é o FENTAS, a saúde aí de novo, né? O Fórum Nacional de Reforma Urbana, que é a Tânia. O Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde, que a gente chama de Conselhinho. O Fórum Permanente Mercosul do Trabalho em Saúde. A Câmara de Regulação do Trabalho em Saúde. A Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde. E o Conselho Nacional das Profissões Regulamentadas, que a gente chama de Conselhão, né, que é a Ivanete, né, que participa. Oi? Desculpa, o Fórum DCA, que é a Tuca e o Pedro. Gente, são muitos fóruns. Aí, nessa perspectiva, a gente também vai estar problematizando, inclusive, a importância da gente potencializar a participação nesses espaços e, conforme colocado pela Inês, e também a gente já levantou isso no próprio conjunto, a importância de avançar na socialização, né, na construção coletiva, da comunicação, né, desses espaços, para a gente poder fomentando, fazendo a discussão, abrindo um canal de discussão com a categoria e com os CREs. Né. Diante do levantamento que foi feito, nós tivemos nós encaminhamos um ofício a todos os CREs e seccionais, solicitando a continuidade de um levantamento e a atualização de um mapeamento que foi feito em 2006,
né, onde a gente atualiza a representação dos CREAs nos Conselhos de Direitos e Políticas e nos fóruns, comitês. Né. Nessa perspectiva, os CREAs responderam, a gente queria aqui agradecer e registrar, né, todos os CREAs responderam, e a gente vai estar fazendo essa apresentação e fazendo a discussão também sobre alguns dados apontados. Né. Nesse sentido, hoje nós temos representação em 15 conselhos, né, totalizando em 15 conselhos diferentes, né, tipo de conselho diferente, totalizando 314 conselhos onde os CREAs são representados, né, a categoria de serviço social. Isso só dos CREAs, né, tirando dos CEFES. Nos conselhos estaduais, nós temos 64, nos conselhos municipais, 244, e nós colocamos separados os conselhos regionais de saúde, que é uma situação, um novo tipo de conselho na área de abrangência, que é do Rio Grande do Sul, que nós temos hoje 6, né, conselhos regionais de saúde. Os CREAs seccionais também ampliaram e vêm ampliando nos últimos anos a participação em fóruns, em grupos de trabalho, em comissões e comitês, totalizando 32 tipos, né, variados de representações, totalizando 55 participações, né, porque em vários, principalmente nos principais fóruns de assistência, criança e adolescente, nós temos, né, diversas representações em instâncias municipais e estaduais. Né. Dentro dessa perspectiva, a gente fez um levantamento de cada CREAs, que a gente não vai estar lendo aqui, para não ficar, né, cansativo, e depois, vocês, se quiserem, a gente, né, ver como vai socializar essas informações. Mas a gente fez um levantamento por cada CREAs, e o que não tem número é que é um conselho só, e os outros eu coloquei na frente 2, para eu poder dizer, né, são 2 conselhos municipais da comunidade. E aí a gente pode estar passando nessa aí também. Então volta. É porque não tem como ler um por um, né? Não, mas deixa as pessoas visualizarem, né? Tá. Em geral. Se não tiver certinho, por favor, vocês podem chamar a atenção que a gente corrige. Ainda bem que foi você, Bege. Sim, alimentar e nutricional, alguns chamam de CESAM, né? O estadual. É lá esse conselho, né? A gente refaz, tá? O que vocês observarem depois, a gente está complementando. Então, dentro dessa perspectiva e dentro desse levantamento, nós hoje temos, na região norte, a gente aglutinou por região para permitir, né, uma visualização melhor. Nós temos 15, a participação de representação nos conselhos por região, 15 representações nos conselhos estaduais e 15 conselhos municipais, na região norte, totalizando 30 conselhos, né? Nós temos, no Nordeste, a participação em 21 conselhos estaduais e 32 municipais, totalizando 32% dos conselhos municipais e 12,8% dos conselhos, 32% dos conselhos estaduais e 12,8% dos municipais. No Centro-Oeste, nós temos 11 conselhos estaduais, a participação, e 27 conselhos municipais, num quantitativo, né, de 38 conselhos. Na região Sudeste, nós temos 8 conselhos estaduais, 60 conselhos municipais, totalizando 68 conselhos. Aqui nós tivemos alguns dados diferenciados do levantamento de 2006, onde em 2006 a região Sudeste aglutinava um número maior, principalmente nos estados de São Paulo e de Minas, né?
Hoje, eu não sei se foi algum... Minas teve hoje a participação de 6, né, 5, se eu não me engano, foi 5 estaduais e 1 municipal. E São Paulo também teve uma diminuição, que eu acho que foi para 12 conselhos, né? E o Sul, nós temos hoje uma participação em participação em 9 conselhos estaduais e 116 conselhos municipais, totalizando 125 conselhos. A região sul hoje tem a maior representação em termos de quantitativos, né, de conselhos, e o destaque para o estado do Rio Grande do Sul, que tem, se eu não me engano, 71 assentos, né, em conselhos, né, municipais, não é isso? E 7 estaduais, eu não guardo de cabeça. 2 estaduais, né, e mais fóruns. Sim. Então, nessa perspectiva, nós temos hoje, totalizando, incluindo os regionais nós incluímos também os 6 regionais, junto com os municipais, nós temos hoje 314 conselhos, onde existe a participação do CRES, né, e das seccionais no Brasil, né? Agora nós vamos fazer uma breve avaliação das representações dos CREs por conselho, né? Por região e por conselho. Na região norte, nós temos 6 conselhos estaduais na área de assistência, 7 conselhos de assistência na esfera municipal, totalizando 13 conselhos de assistência na região norte. Na saúde, nós temos 3 estaduais, 4 municipais, totalizando 7. Na criança e adolescente, 3 estaduais, 1 municipal, totalizando 4. Pessoa idosa, temos 1 no estadual. Comunidade, 1 no estadual e 3 no municipal, totalizando 4. E o estadual antidrogas e entorpecente, que já continuou, 1 no âmbito estadual. Nós temos, assim, totalizando aquele quadro que a gente falou ontem, antes de 15 estaduais e 15 municipais, né? Pode passar. Na região sudeste, nós temos, no Conselho Estadual de Assistência, hoje, a representação em 2 conselhos estaduais, municipal 26, totalizando 28 conselhos de assistência na região sudeste. Na saúde, nós temos 1 estadual e 13 municipal, totalizando 14. Criança e adolescente, 2 estaduais e 6 municipais, totalizando 8. Pessoa idosa, 1 estadual, 5 municipal, totalizando 6. Comunidade, 1 municipal. Pessoa com deficiência, 2 estaduais e 4 municipais, totalizando 6. Segurança alimentar, 1 municipal. Antidrogas, 1 municipal. Conselho da Mulher, 2 municipais. Habitação, 1 municipal. Totalizando 8 conselhos estaduais e 60 municipais, conforme a gente já fez referência anteriormente. Na região centro-oeste, nós temos 3 estaduais na assistência, 17 municipais, totalizando 20. Saúde, 2 estaduais e 3 municipais, totalizando 5. Criança e adolescente, 2 estaduais, 1 municipal. Comunidade, 4 municipais. Segurança alimentar, 1 municipal. Antidrogas e entorpecente, 1 estadual. Conselho da Mulher, 1 estadual. Conselho Penitenciário, 1 estadual. Direitos Humanos, 1 estadual. Habitação, 1 municipal. Totalizando na região centro-oeste, 11 representação dos CREs nos conselhos estaduais e 27 nos conselhos municipais. Na região nordeste, nós temos na assistência 7 estaduais, 17 municipais, totalizando 24. 6 na saúde estadual e 6 municipal, 12. Criança e adolescente, 3 estadual, 4 municipal, 7. Pessoa idosa, 2 estaduais, 2 municipais, totalizando 4. Comunidade, 1. Segurança alimentar, 1. Conselho da Mulher, 1. Reforma psiquiátrica, 1. Totalizando na região nordeste
a participação dos CREs em 19 conselhos estaduais e 32 conselhos municipais, totalizando 51 conselhos. Na região sul, nós temos 3 conselhos estaduais de assistência, 44 municipais, totalizando 47. A saúde, nós temos 2 conselhos estaduais, 24 municipais, incluindo aqui nos municipais aqueles 6 regionais do Rio Grande do Sul, totalizando 26. Criança e adolescente, 13 municipais. Pessoa idosa, 1 municipal e 9, um estadual e 9 municipais, totalizando 10. Conselho da comunidade, 19 conselhos municipais. Pessoa com deficiência, 2. Segurança alimentar, 1. Como é que você sabe que é de lá? O sul tá... Antidrogas e entorpecente, 2 estaduais e 4 municipais, 6. Prevenção DST-AIDS, 1 municipal, totalizando 9 conselhos estaduais e 116 conselhos municipais, totalizando 125 conselhos. Nesse cenário, nós fizemos agora a condensação de todo o Brasil, onde na assistência social nós temos a participação em 21 conselhos estaduais e 111 conselhos municipais. Então, a assistência, ela aglutina a nossa maior participação, né, 44,4% dos conselhos hoje se dão na área do município. 42. Não, tá certo. Não, do município. E 32,8% no estado da assistência, né? Totalizando 132 conselhos de atuação do conjunto dos CREs e das seccionais na área de assistência. Na saúde, nós temos 14 estadual, eu só não estou conseguindo ver daqui os percentuais, tá, gente? O número eu consigo. E 50 nos municipais, incluindo, né, os 6 regionais do Rio Grande do Sul. Criança e adolescente, nós temos 10 estaduais e 25 municipais, totalizando 35 conselhos. A pessoa idosa, 5 estaduais e 16 municipais, totalizando 21. Pessoa com deficiência, 2 estaduais e 6 municipais, totalizando 8. Conselho da comunidade, 1 estadual e 28 municipais, totalizando 29 conselhos. Antidrogas, 4 estaduais e 5 municipais, totalizando 9. E outros conselhos, que aí tem alguns conselhos de direitos humanos, mas assim, 1 ou 2, aí, penitenciário foram poucos, então a gente condensou em outros, deu 7 conselhos estaduais e 9 municipais. Nessa perspectiva, aí, totalizando, né, a maior representatividade na assistência e, em segundo momento, a saúde, né? Então, isso mostra, conforme a Inês até falou há pouco, né, a importância de repente, priorizar algumas áreas, e aí a gente entende que a participação nos conselhos de assistência e da saúde vai exigir de nós, principalmente, um grande quantitativo na área de assistência, a discussão profunda, né, do Sistema Único de Assistência, a discussão profunda de categorias que estão sendo usadas com muita frequência hoje na assistência, né, como a discussão do território, a discussão da família, né, do compromisso da matricialidade da mulher, essas discussões. E a gente precisa, talvez pela fragilidade da área da assistência, né, onde mostra o próprio levantamento, como eu falei, do Conselho Nacional, faz uma análise dos conselhos, principalmente do caráter não deliberativo, não cumprimento das deliberações, da presença ainda muito incipiente do controle social mais efetivo, da ausência de usuários, enfim, uma série de questões que a gente já colocou hoje, mas que na área de assistência ainda se torna mais problemático, justamente pela dificuldade da inserção do movimento social organizado, pela pulverização dos usuários, né, da organização dos usuários, e isso reflete na dificuldade. Então, nós temos que ter assim,
vai exigir, eu acredito, dependendo da nossa participação nesses espaços, de avaliar se realmente, né, qual é o nosso papel nesses espaços, mas eu acredito que vai exigir um posicionamento muito mais crítico do assistente social nessa análise de conjuntura, né, nessas análises das intervenções possíveis, indo além dos espaços institucionais, mas entendendo que esses espaços institucionais são espaços de tensão, não pode ser entendido como espaço de cooptação nem de consenso, conforme já foi colocado, né, hoje pela manhã, enfatizado pela Inês, né? Então, a gente não tem que ter medo desses espaços de remar contra a maré, né? A gente leu as observações de alguns CREs, né, onde os colegas relatam os tensionamentos vivenciados nesses espaços, né, onde os colegas colocam, inclusive, a dificuldade de entender, a gente vai falar da dificuldade mais na frente, mas assim, do desgaste que muitas vezes é para o conselheiro. Mas eu penso que é muito melhor a gente ter esse desgaste e essa preocupação com o tensionamento do que a gente participar de conselhos, né, com o limite do controle social aqui apresentado e achar que está tudo bem, funcionando bem, né? Aí a gente tem que estar preocupado, porque aí a gente pode estar sendo cooptado sem perceber, porque a gente vive numa sociedade positivista, né? Nós vivemos cercado pelo senso comum, né? Então, muitas vezes, nesses espaços, se apela, né, inclusive para tipo assim, se isso não for aprovado, o usuário vai perder. Então, esse discurso fácil, esse discurso mobilizador, né, muitas vezes pode nos levar, se a gente não tiver, né, a construção coletiva por trás, pode nos levar à atuação mecânica, né? E aí sim burocratizar, mais ainda, não só os espaços que já são burocratizados, mas a nossa própria intervenção. E isso não é só no espaço dos conselhos, né, gente? Isso é na nossa intervenção profissional cotidiana, né, onde a gente se for resgatar, né, que justamente o conhecimento crítico é que nos faz diferenciar do bom burocrata, né? Porque se eu posso ser um excelente funcionário do INSS, conhecer tudo de lei, agora podem me substituir por um bom burocrata. O que vai fazer a minha diferença é justamente a dimensão política do meu fazer profissional. E essa dimensão política a gente tem que botar debaixo do braço, ir para esses espaços e fazer a diferença. Né? Entendendo, como foi colocada pela Inês, sem a visão messiânica e sem a visão fatalista. Né? Mas analisando conjunturalmente nossas intervenções, criando espaços coletivos, potencializando onde tem que ser potencializado. Aí eu acho que é um desafio para esse conjunto pensar na questão, por exemplo, da comunicação, né? Tanto interna quanto da categoria, quanto com os outros movimentos, com os outros espaços, né, de diálogo da sociedade. Então, nessa perspectiva, é que a gente fez esse levantamento para a gente estar sinalizando e problematizando cada vez mais a importância desses espaços serem, sim, objeto de tensão, objeto de reflexão, objeto de intervenção crítica do assistente social. Né? Então, vamos dar continuidade, que só tem 10 minutos. E aí a gente vai também ler os fóruns. Os fóruns a gente não fez o detalhamento, não foi possível, né? Podemos nos comprometer de fazer posteriormente. Mas os fóruns que nós estamos atuando, que os CREs atuam, nós temos diversos fóruns. Né? Saúde, que é diferente dos conselhos de saúde, né? São 2 fóruns diferentes, de assistência social. Vou ver se eu consigo ler aqui, peraí, acho que eu consigo. É que eu imprimi tão pequenininho. De assistência social, de saúde mental, de mulheres, do idoso, dos direitos da criança e do adolescente, Fórum Estadual da Reforma Urbana, estadual em prol da educação inclusiva, proteção à criança e fiscalização do trabalho adolescente, Fórum de Direitos Humanos. Você pode passar o próximo? Passou. Ela é rápida. De defesa dos direitos da pessoa com deficiência, Fórum Permanente de Prevenção do Uso Indevido de Drogas, da Segurança Alimentar, Estadual da Erradicação do Trabalho Escravo, participação em Comissão Municipal de Reforma Psiquiátrica, Comissão Municipal de Saúde Mental, Comissão Institucional de Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual Infanto-Juvenil, né? Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil, Comissão Estadual da ST HIV/AIDS,
Comissão Estadual Judiciária de Adoção, Saúde da Mulher, Comitê Popular de Combate à Erradicação do Trabalho Escravo, Comitê em Defesa dos Direitos Humanos, Comitê Estadual da Prevenção do Óbito Materno, Fetal e Infantil, Comitê da Mortalidade Materna e Neonatal, Comitê do Enfrentamento à Exploração Sexual, Comitê das Políticas Prisionais e Segurança Pública, Conselho Curador, Óleo Deliberativo da Universidade, Câmara Técnica da STA e Cidadania, GT da Reforma Psiquiátrica, GT da Representação e Residência Multiprofissional e Saúde. Ou seja, nós hoje estamos percebendo, e desde 2006 o levantamento que a Ivanete fez também já demonstra isso, né? Uma ampliação dos espaços dos CREs, conforme a gente colocou hoje, outros espaços de controle social sendo hoje também objeto de atuação do Conselho, e isso, os desafios apontam para a necessidade de caminhar nessa direção e, dentro dessa perspectiva, analisar aqueles que realmente a gente pode dar conta dentro da perspectiva crítica. A gente está apresentando para vocês, no Conselho Federal, a gente criou uma forma de mínima, né, tipo uma memória de reunião, que é um instrumento para a síntese das representações do Cefes em fóruns, comissões e Conselho de Política de Direitos. Nós sabemos que tem vários instrumentos hoje, né, já que os CREs utilizam, mas nós trouxemos esse para socializar. E aí nós temos primeiro uma identificação, né, inclusive anexando a ata da reunião, onde a gente vai trabalhar a síntese dos principais pontos discutidos, as principais polêmicas e divergências, o posicionamento do Cefes frente às polêmicas e divergências e os pontos que necessitam de discussão, encaminhamento ou deliberação no pleno do Cefes. A gente está apresentando só a título, né, de exemplo. Dentro das dificuldades apresentadas, nós seguimos os mesmos eixos que a Ivanete fez junto com a Rosa no ano de 2006, que a gente achou, né, que problematiza, esclarece de uma forma bem mais interessante a sistematização. E aí a gente vai trabalhar com 3 eixos, né? As relativas condições dos CREs, né? E aí a gente tem a falta de disponibilidade de conselheiros, né, a dificuldade de conciliar agendas, a não liberação do trabalho, ou seja, né, dificuldades que são quase que permanentes, né? A dificuldade na cobertura das despesas, né, com a representação, dificuldades para acompanhar as representações, principalmente no interior do Estado, porque, principalmente os CREs maiores, e os CREs que têm maior número de conselhos, muitas vezes há uma distância, né, muito grande entre o profissional que representa o conselho e o profissional o próprio CRES. Baixo retorno das representações das discussões ocorridas nos conselhos, dificuldade de articulação com entidades e sujeitos que defendam os mesmos princípios do conjunto e a falta de capacitação nas representações. É importante, eu não vou terminar de ler, depois eu falo da capacitação. E no segundo eixo, as dificuldades próprias do Conselho. Aí foi subdividido em 2 itens, de natureza política, né, e a infraestrutura e organização. De natureza política é a ausência de política de capacitação, dentro da perspectiva política, baixa participação governamental, ausência de usuários, falta de autonomia do Conselho, visão presidencialista governamental dominante, fragilidade do segmento da sociedade civil, atuação no varejo das políticas, com a ênfase na aprovação de convênios em detrimento da direção social das políticas, desrespeito ao caráter deliberativo do Conselho, dificuldade de articulação política com os movimentos sociais. Falta de informação, você pode passar o voto? Falta de informação, desconhecimento do orçamento público, dificuldade de defesa da política pública contra o direito, divergência do que seja controle público. Né? E, como um eixo, dificuldades relacionadas à infraestrutura e organização dos conselhos, as principais dificuldades foram precariedade de recursos para funcionamento regular, falta de recursos humanos, falta de cobertura de despesa, falta de instrumentos legais, tipo regimento interno, lei específica, etc. E é importante ressaltar que a capacitação foi colocada em todas as regiões, né? A necessidade de capacitação. E aí nós temos que problematizar o que a gente entende por capacitação, né? Tendo a dimensão política, que não é só aprendida em capacitação, mas sim no compromisso ético-político, na defesa do código de ética, dos princípios que regem a nossa profissão, e problematizando, inclusive, como buscar essa capacitação para além da dimensão técnica, né, e da dimensão burocrática, vamos dizer assim. Diante dessas situações, desses desafios,
a gente está apontando, diante dessa dificuldade, está apontando alguns desafios, né? Tem vários outros que a gente vai estar, ao longo do debate, intensificando, mas, principalmente, intensificar os mecanismos de acompanhamento das representações pelos CREs. Hoje, nós já temos alguns exemplos, né? Tem CREs desenvolvendo projetos específicos de acompanhamento das representações dos conselhos, tem CREs, como o Rio de Janeiro, que já tentou normatizar, né, um ato específico, onde ali vai estar, o representante vai estar assinando o termo de compromisso, né? Em 2006 foi feito esse documento. Outros CREs, né, que estão tentando fazer essas articulações possíveis com os movimentos e também de acompanhamento das próprias representações, criando reuniões sistematizadas. E nós temos que fazer essa discussão da melhor forma possível, né, e dentro da conjuntura possível. Potencializar a comunicação. E aí eu acho que é um desafio para o conjunto como um todo, né? E essa comunicação passa para poder a gente ter inserção no que está acontecendo hoje em cada fórum, em cada conselho, socializar com o que a gente pode estar evitando esforços de articulação, como determinado conselho respondeu determinada demanda, né? E acho que a gente tem um desafio, tanto dos CREs quanto do Cefes, do conjunto como um todo, de estar utilizando, inclusive, os canais online, né? A exemplo de alguns CREs que estão hoje fazendo chats, que estão fazendo grupos de discussões, e nós temos que estar potencializando melhor essa comunicação. Intensificar a articulação com os movimentos sociais, e aí, gente, isso não é um desafio, isso é uma necessidade, né? Além do desafio, é uma condição, inclusive, se a gente quer trabalhar na perspectiva do controle social, né, além da visão estrito senso de controle, né, mas com a perspectiva da universalização das políticas e do controle do fundo público, né. Posicionamento crítico da representação, e isso envolve construção coletiva, capacitação política e técnica. É saber realmente quem nos representa, o que está fazendo nos conselhos, qual tem sido os seus posicionamentos, como que a gente pode estar dando, não deixando essa representação isolada, né, trazendo para a discussão. Eu já fui representante de CRES, de sindicato, nos conselhos de políticas de direitos, a gente vê quanto que muitas vezes a gente fica isolado em determinadas discussões. Então, hoje, a preocupação do conjunto é justamente nisso, a gente só consegue criar e ter uma avaliação crítica, se a gente exercitar, né? Isso envolve construção coletiva, isso não é dado, né? E a última, privilegiar outros espaços de atuação de controle social, se a gente entender, né, dentro da conjuntura atual, que espaço a gente tem que privilegiar, mas sempre, como a gente já vem fazendo, sempre em articulação com os movimentos sociais, porque é só assim que a gente vai conseguir os limites de uma sociedade capitalista que não tem compromisso com a emancipação humana, mas, pelo menos, trabalhar na perspectiva de ampliação e construção de direitos, né? Então, a gente agradece a paciência de vocês e vamos para o debate. Obrigada.